Olá, meus amigos. Hoje a gente tem aqui o depoimento de um brasileirinho que acabou de voltar da missão. Ele fala da experiência que ele teve no campo missionário. Ele fala o seguinte: Olá, Vânia, tudo bem? Prefiro não revelar meu nome, mas você pode me chamar de Murphy. Admiro muito você. Sou membro da igreja, então ele frequenta ainda. Sou membro da igreja desde os 15 anos, atualmente estou com 22. Cheguei da missão faz 2 meses, confesso que estou com o emocional e psicológico fracos, devido aos traumas que vivenciei na missão, mas antes gostaria de contar um pouco da minha história. Eu tive uma família muito conturbada, meus pais brigavam muito, sentia falta de ter alguém do meu lado. Um dia antes das missionárias passarem em casa, uma briga horrível aconteceu em minha casa. Chamamos a polícia, foi aquele BO. Cheguei naquele momento a me revoltar com o próprio Deus. Foi difícil aquele dia, eu jurava que iria morrer. No outro dia fui para a escola como se nada tivesse acontecido. Logo após, era uma tarde de sol, bateram na nossa porta, eram 2 missionárias. Minha tia estava lá, atendeu e aí começaram a conversar conosco. Desculpa. Logo ali já esperava que elas fossem o meu refúgio. Me convidaram para ir na igreja, eu fui e me batizei. Participei de FSY, acho que é aquela conferência de carnaval para os jovens, né? Seminário, atividades e tudo que você possa imaginar. Eu queria me sentir incluído em tudo, mas nunca dava certo, afinal, sou o único membro da igreja na família, tá? Meus pais não são, então eu sempre fiz de tudo pela liderança para eles me reconhecerem, mas isso nunca aconteceu. No começo eu não tive interesse em ir para a missão. Ninguém me explicava detalhadamente, eu não me sentia capaz. O pessoal vivia contando as experiências da missão deles e nada mais. O FSY me abriu muitas portas de como seria a missão. Eu amei. Eu acho que é FSY, né? Eu não sei, vou falar FSY, eu não sei qual é a pronúncia. Porque na minha época era só conferência de carnaval que a gente chamava. Eu amei o FSY. Foi uma experiência incrível. Conheci pessoas incríveis, foi muito bom e foi aí que meu desejo de ir para a missão despertou, mas não como um lugar em ajudar as pessoas, com o intuito, né, de ajudar as pessoas, mas sim para ir para fora do país. Sonho desde pequeno em ir para fora do país, não acreditava que essa seria, então acreditava que essa seria a minha chance. E os líderes falavam de jovens que serviram fora e que tiveram experiências maravilhosas, aprendendo novas línguas e culturas, e fiquei simplesmente encantado. Então comecei a me preparar para ser um missionário. Ia ao seminário, trabalhava e estudava à noite, fazia muito esforço. Me lembro de estar muitas das vezes cansado. Chegava sábado e a única coisa que eu queria fazer era dormir, mas acordava cedo para estar lá. Era difícil a minha situação. Tinha que enfrentar o conflito dos meus pais, ir às atividades como se nada tivesse acontecido. O tempo foi passando, até enviei o meu chamado e ele chegou. E fui chamado para servir aqui no Brasil, em um lugar que é praticamente 3 horas de voo. Eu me lembro que fiquei frustrado, com raiva e quase ia desistir do meu chamado. Mas pensei, nossa, preciso ajudar as pessoas, quero fazer novas amizades e quero pregar o evangelho. Eu fui para a missão com a cara e a coragem. No CTM, confesso que não gostava muito, não via a hora de entrar no campo e assim começar a missão de verdade. Meu primeiro dia foi confuso. Recebi meu primeiro companheiro norte-americano. Ele era bem bacana e me ensinou algumas coisas, mas não realmente a se importar com as pessoas e ajudá-las. Só estávamos lá para cumprir com números.
Eu sofria, pois meu companheiro era americano e o pessoal babava ovo demais para ele, assim como fazem com outros missionários norte-americanos. Por mais que eu fosse branco e de grande estatura, ainda assim o americano era o centro das atenções por ser americano. Passei muito perrengue na missão por causa dos meus companheiros. Tive companheiros legais e bons, mas peguei outros horríveis e que me traumatizaram. Fui falado muito mal na missão pelos missionários, a maioria eu nem conhecia e nem lembrava sequer da existência deles. Alguns falavam do meu trejeito e diziam que eu era gay, mas tudo isso era boato. Vi de tudo naquela missão. Missionários indo para casa de membro, falando mal de outros missionários e por aí vai. Eu realmente nunca imaginei que pessoas que recebem autoridade vinda de Jesus Cristo podem fazer cada coisa que eu realmente ficava impactado. Mas tudo isso piorou depois de uma transferência sofredora. Logo que saiu a transferência, fui ser treinador. Fiquei super feliz. Era um norte-americano novinho que ainda estava aprendendo a falar o português. Área nova e incrível. Fizemos um bom trabalho aquela primeira semana e na segunda também. Éramos 4 elders, a outra dupla eram nossos LZs. Quando deu 2 semanas que estávamos lá, os nossos líderes de zona receberam uma ligação de que um outro missionário estava vindo para nossa área para sermos um trio, ou seja, os assistentes nem avisaram para a gente. Foram falar para meus líderes de zona que a gente ia ser companheiro dele. Realmente não posso compreender a falta de competência daquele pessoal. No outro dia ele chegou, já estava querendo botar ordem e tudo e ficava querendo discutir comigo. Se achava o máximo e queria me passar a perna. Eu, como trouxa, simplesmente abaixei a cabeça e fazia tudo o que ele mandava. Nosso estudo de companheiro era horrível. Ele obrigava a gente a fazer práticas e dizia que as lições estavam sem jeitos. Ele vivia se defendendo toda vez que eu criticava ele e não assumia que estava errado. Esse meu companheiro era super agressivo. Nenhum dos membros gostava dele. Sempre se achava superior aos outros. Aquela transferência foi sofrida. O presidente sabia dessa situação e não fazia nada. Ele me proibiu de imergir uma pesquisadora que eu e meu companheiro americano tínhamos encontrado. Os LZs eram as cobaias desse elder em tudo. Além de ter que lidar com esse companheiro, tinha que lidar com os LZs que só apoiavam ele em tudo que ele fazia. Afinal, ele era filho de membro, estava explicado. Me transferiram para o escritório da missão, no qual eu virei secretário de mídia. Estava do lado do templo, então era incrível e sentia uma paz e um alívio. Meu presidente amava transferir outros missionários de emergência, sem nenhum motivo. Desculpa. Apenas porque ele gostava mesmo. O valor da missão de um missionário, meu presidente conseguiu ultrapassar o valor apenas com transferência de emergência. Antes de chegar a uma transferência que eu estava servindo no escritório, o presidente me chama e meu companheiro e disse que estávamos sendo transferidos de emergência. Queríamos para uma área longe onde a igreja era um grupo e que tínhamos a missão de transformá-la em um ramo. Tudo isso porque o presidente achava que eu e meu companheiro nos dávamos muito bem. Meu companheiro era americano, demonstrava sempre que amava, falava palavras bonitas e no começo me tratou super bem. Mas com o tempo a máscara caiu e ele mostrou quem realmente era. Abusivo, me criticava por tudo que fazia. Certa vez ele me proibiu de lavar roupa porque era domingo, dia do Senhor. Fomos para aquela nova área. Confesso que estava super desanimado e sem destino. Não queria servir naquela área, mas fui por livre e espontânea pressão. No que parecia ruim, só piorou, pois éramos em trio e os abusos não paravam. O auge começou quando esse americano disse que o presidente fizesse uma vistoria no meu celular. Ele entrou no meu Facebook e deletou todos os grupos em que eu estava que não eram da igreja. Nisso ele encontrou conteúdos inapropriados que eu nem sabia que estavam no meu Face.
À noite ele ligou para o presidente e porque eu fiquei sem celular, só poderia usar o celular deles para falar com minha mãe. Fiquei uma semana sem celular e logo em um domingo o presidente me liga novamente e me diz que serei transferido de emergência, mas ainda não sabe para onde irei. Fui então para uma área boa, mas difícil, porque só tinha prédios, mas amei estar naquela área. Quando completei 20 meses de missão, conheci um grande amigo que irei chamar de Miguel. Ele foi uma referência de mídia. Logo que contatamos, fizemos uma chamada de vídeo. Ele me disse muitas coisas e disse que queria nos conhecer. Ele tinha tantas perguntas, com o tempo conhecendo melhor o nosso trabalho, ele percebeu a anomalia que era a missão e como tudo estava errado. Naquele momento, confesso que me senti um idiota por apenas ter percebido isso com 20 meses de missão. Me sentia culpado de tudo e achava que eu tinha causado tudo isso. Ele me abraçou e fez muita coisa que muitos missionários filhinhos de membro não fizeram. E fazia de tudo para me ajudar. Me levava para os lugares quando tínhamos reuniões de distrito e zona. Os devocionais da missão eram tortuosos. O presidente vivia ameaçando sobre o celular, dizendo que se ele descobrisse coisa errada no celular do missionário, iria ficar sem o celular. Ele insistia que os LZs e os LDs fizessem vistoria em cada celular. O principal motivo para os LZs fazerem a divisão era para vigiar o celular da dupla. Ainda bem que em maio consegui sair da missão, honrosamente. Hoje estou tentando me recuperar, carrego traumas e lembranças boas. Conheci pessoas maravilhosas, membros incríveis. Minha missão foi ruim por um lado e boa por outro. Hoje tento ser alguém na vida. Quero poder correr atrás do meu objetivo, que é ir para fora do país e construir uma vida nova, feliz e sozinho, já que nem apoio da minha mãe eu tenho. Abraços. Grande abraço, meu querido. Obrigada por ter mandado aqui a tua experiência e pela confiança em mim, porque você ainda frequenta a igreja e ainda assim você se sentiu à vontade para dividir a tua experiência com a gente aqui. Eu me sinto honrada por isso, de coração, viu? Tem só algumas coisinhas aqui que eu gostaria de comentar na experiência dele. Você escuta muito na igreja que a ala que você frequenta é uma família. Ah, nós somos uma família. Muitas pessoas, como foi o caso dele, e foi o meu caso também quando eu era criança e conheci a igreja com a minha mãe e minhas irmãs, quando você tem uma família disfuncional e você tem problemas sérios em casa, principalmente problemas tão evidentes quanto o alcoolismo, o abuso de drogas, abuso físico, abuso psicológico, etc. Quando você encontra uma igreja como a igreja mórmon, por exemplo, em que as pessoas têm a aparência do bem e alegam viver padrões superiores aos padrões do mundo e tudo aquilo, né? Você tende a agarrar aquilo, abraçar aquilo como uma salvação para a tua vida pessoal. Pode ser bom para você? Pode. Foi bom para mim durante alguns anos. Foi bom para minha mãe, para as minhas irmãs durante alguns anos. O problema é que as coisas não são tão boas quanto parecem ser. E agora você não se dá conta do mal que algumas das coisas que acontecem lá dentro estão te fazendo. Porque agora você confunde tudo aquilo como sendo algo de Deus. É tudo de Deus. Então, assim, se o bispo errar, porque claro que ele vai errar, ele é um homem, né? Se o bispo fizer alguma coisa que você não gosta, que não te agrade, você vai ser inclinado a pensar, não, mas eu tenho que perdoar, eu tenho que relevar, porque ele foi chamado por Deus. Então, eu é que tenho que... Ai, meu pai!
Eu que tenho que engolir o choro e ficar e segurar a onda. Eu vejo que existe uma linha muito fininha que separa o bem que você sente lá dentro, o acolhimento que você sente lá dentro e o abuso que você começa, ao qual você começa a se sujeitar sem se dar conta, porque você continua, porque você faz de tudo para merecer o carinho, o apoio, a admiração daquela comunidade. Olha o que ele fala aqui. Primeiro, quando ele viu as missionárias, ele já esperava que elas fossem um refúgio para ele. Nada de errado com isso. Mas presta atenção como é que a coisa aconteceu na vida dele, pelo menos, tá? Então ele começou a participar de tudo. E olha o que ele fala aqui. Ele participava do seminário, das atividades e de tudo que a igreja fazia. Eu queria me sentir incluído em tudo, mas nunca dava certo. Afinal, sou o único membro da igreja. Ele estava lutando para conquistar a aprovação daquela comunidade, mas ele nunca conseguia porque ele era o único. Ele não ia para a igreja com a família dele. Quando ele fala isso aqui, fica muito claro para mim que ele via a diferença que os jovens que tinham a família na igreja eram tratados e a maneira como ele era tratado. E eu vou ter que endossar isso aqui, porque eu vi isso acontecer na igreja. Muito. Se você tem a família lá, é diferente o tratamento em relação àqueles que vão sozinhos. Isso não é só para jovem, não. Uma mãe solteira que vai com os filhos sozinha, ou um pai que vai só com os filhos porque que é divorciado, alguma coisa assim. Entendeu? Ou um jovem ou uma jovem que vai sozinha porque a família não é da igreja. Eles não têm o mesmo prestígio que as outras pessoas que estão lá com a família completa têm. E ele sentiu isso. Mas ele continuou, presta atenção aqui. Eu devia ter... Ah, tá. Eu devia ter marcado aqui. É que eu lembrei agora que tem uma parte aqui que ele fala que fazia de tudo para agradar os líderes, né? Ele fazia de tudo aqui para agradar os líderes, porque ele tinha sede daquela aprovação, daquela coisa de pertencimento, uma judiação. Agora, ele aqui aqui o seguinte, que quando a família tinha problemas, ele disse que naquela ocasião especial que teve uma briga horrível em casa, ele disse que foi para a escola no outro dia como se nada tivesse acontecido. Tá. Cuidado com essa coisa que a gente tem, né, de procurar se desconectar dos próprios sentimentos. Isso aqui é uma, como é que eu posso dizer? É uma forma de lidar com o trauma. Você tem que ir para a escola no outro dia, então não vai aparecer na escola chorando, ou então, sei lá, né? Vai para a escola como se nada tivesse acontecido, tudo bem. Mas é importante você prestar atenção nas coisas que você sente, porque trauma, ele não vai embora. A gente pode até ignorá-lo, mas ele vai ficar no teu corpo e uma hora ele vai se manifestar. Viu? Eu não sou médica, eu não sei de nada, eu não tenho qualificação na área de saúde mental, nada disso. Mas eu sou curiosa o suficiente para ter aprendido isso, que trauma, ele fica no corpo. Então ele pode, um dia ele vai se manifestar se a gente não parar e trabalhar com aquele trauma e resolver, viu? Pode se manifestar em doenças psicossomáticas relativas à digestão, né, ao aparelho digestivo, doenças de pele, depressão, ansiedade, síndrome do estresse pós-traumático. Então, cuidado,
viu? Ataques de pânico. Às vezes você tem essa coisa do nada, às vezes a tua vida tá andando tão bem, tá tudo bem, você tá feliz e de repente você começa a ter ataques de pânico, crises de pânico. Mas por quê? Mas não tem motivo, tá tudo tão bem na minha vida. Muito provavelmente, se isso está acontecendo, ou já aconteceu contigo, é porque você teve algum trauma no passado que você nunca resolveu. Você continuou vivendo a tua vida como se nada tivesse acontecido. Toma muito cuidado com isso. É só uma questão de tempo. O trauma vai se manifestar. Tem um livro que eu esqueci o nome do autor, mas o nome em português é O Corpo Lembra, eu acho, alguma coisa assim. Dá uma olhada para você entender melhor o que eu tô querendo dizer, porque isso me chamou a atenção aqui na experiência dele, tá? Aí, quer dizer, ele já tinha problema em casa, conheceu a igreja, a parte boa da igreja chamou a atenção, mas ele se deu conta que para ele ser aceito, incluído e ter aquele senso de pertencimento, ele tinha que correr atrás da máquina. Frequenta as atividades, vai no FSY, seminário, tá sempre lá, independente de estar super cansado. E agora ele trocou um abuso por outro tipo de abuso. Aí talvez você diga, ah, mas ninguém estava falando para ele fazer, ele fez porque ele quis. Essa é a tradição, essa é a cultura da igreja, essa é a vibe da igreja. Porque eles precisam que você se sinta assim. Porque você se sentindo assim, olha tudo que ele fez. Acabou até indo para a missão. Quanto mais você sentir que tem que correr atrás da máquina, melhor para eles, porque você vai suar a camisa para atender os interesses deles, tá? Ele então se deu conta que havia uma chance dele fazer missão no exterior. Nada de errado com isso, né? Só que ele acabou recebendo chamado para servir no Brasil mesmo. Ele disse que ficou triste no começo, mas acabou aceitando e indo para a missão. Bom, eu tenho notado que nos últimos anos, eu diria 5, 6 anos, eu tenho visto muito mais jovens brasileiros indo servir no exterior. Eu vou arriscar dizer que isso é uma forma de incentivo para os jovens quererem servir missão, porque eles vão ter essa esperança aqui. E muitos deles vão conseguir, muitos deles vão. Agora, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui para você. Não é o Pai Celestial, não é o Senhor, não é o Deus do cristianismo que te chama para aquele determinado lugar, porque ali é o lugar que você vai encontrar os eleitos dele, aquele monte de abobrinha que eles te fazem acreditar. É tudo estatística, tá? Eles vão te mandar para onde a igreja precisa das tuas habilidades. Mas enfim. Ele vai para a missão, aí ele começa a se dar conta que as pessoas não são tudo aquilo que ele achou que elas fossem, né? Ele fala assim, eu realmente nunca imaginei que pessoas que recebem autoridade vinda de Jesus Cristo fossem fazer cada coisa que eu realmente ficava impactado. Acontece que eles não têm autoridade vinda de Jesus Cristo. Eu já falei sobre isso num vídeo. Eu já te contei a história da restauração do sacerdócio arônico de Melquisedeque, que Joseph Smith totalmente inventou. Eu usei o livro de Graham Palmer como minha fonte de pesquisa. Essa autoridade não vem de Jesus Cristo. Bom, então tudo bem. E também são os seres humanos. E você vai ver coisas absurdas. Mas ele tinha idealizado. Ele tinha idealizado aquele estilo de vida. Aquela santidade que aparenta ser. E ele se decepcionou na missão, porque aí a ficha começou a cair. Claro que ele teve problemas com companheiros, porque é normal, você na missão vai encontrar, vai ter companheiros de vários lugares do país ou do mundo, né? E vai haver conflitos de personalidade, isso é normal, né? Mas vai te atingir, pode te atingir, como no caso dele aqui. Os abusos não paravam, ele fala aqui, quando eles estavam trabalhando em trio.
Ele conta aqui sobre como é que fala, um incidente com o celular dele. Eu não tenho a menor ideia de como a igreja administra isso, porque na minha época, né, estou velhinha, né, querida, né, tô velhinha, coisa boa, né, ainda bem que tô aqui ainda, né, tô ficando velhinha, então tá bom. Quando eu fiz missão, em 1993, 94, celular não tinha, né? Então a gente tinha só, a gente escrevia no diário, e toda a conferência com o presidente, ele folhava o nosso diário, porque ele queria ver o que a gente estava escrevendo. Seja o diário, como no meu caso, ou... porque era uma das regras da missão, na minha missão no Rio de Janeiro, escrever no diário, viu? Então, fosse a leitura do diário pelo presidente da missão ou celular, o controle é o mesmo. Você ali está sendo controlado e vigiado 24 horas por dia. Viu? Esse é um dos objetivos de andar em dupla, porque um vai ficar de olho no outro e tem que contar para o presidente quando um dos dois quebrar a regra, a menos que os dois decidam fazer alguma coisa contra as regras, mas geralmente não é assim. Um missionário ou missionária faz alguma coisa, o outro vai lá e conta pro presidente ou pro LD, LZ, né? É controle total da tua vida, total. Então com o celular aqui não é diferente, né? Aí ele diz que aos 20 meses de missão ele conheceu um pesquisador, que foi uma referência de mídia, tá vendo? Uma linguagem que eu não conheço, porque na minha época não existia mídia social também. Então hoje em dia tem referência de mídia. Por isso também que você vê tantas propagandas aqui, até no meu canal tem propaganda da igreja, né? E aí a pessoa entra em contato para ganhar o livro de Mormon de graça, e aí é uma referência, então é referência de mídia. Também pelo Face, Instagram e tudo mais, né? Bom, mas enfim. Ele diz que quando ele conheceu esse pesquisador que ele está chamando aqui de Miguel, esse pesquisador percebeu a anomalia que era a missão e como tudo estava errado. Aí o nosso querido fala o seguinte: naquele momento, confesso que me senti um idiota por apenas ter percebido isso com 20 meses de missão. Me sentia culpado de tudo e achava que eu tinha causado tudo isso. Querido, você percebeu com 20 meses de missão? Eu só fui perceber depois de 35 anos frequentando a igreja. E a missão também só foi me cair a ficha depois que eu saí da igreja, querido. Não foi nem com 20 meses de missão, não. Eu era um fantochezinho, né? Mas você se sentia culpado de tudo, como você fala aqui, porque o teu cérebro ele é programado dessa forma. E principalmente como missionário. Se você não está batizando, alguma coisa está falhando, alguma coisa está acontecendo. Porque se você estivesse cumprindo todas as regras da missão, estivesse fazendo de tudo certinho, assim, bem fofinho, você ia estar arrebentando, ia estar encontrando os eleitos do Senhor, ia estar batizando, lalelá, lalelá, lalelá. Então, você se sente culpado. Teve problema com o companheiro? O problema é teu, o problema é contigo. Os dois vão sentir, o problema é comigo. Não, o problema é comigo, intimamente. Se alguma coisa ruim acontecer na missão, a culpa é tua, é sempre a culpa tua. Então, lembra do tripé que eu já conversei contigo aqui várias vezes a respeito? O tripé que seitas de controle mental usam para controlar a tua vida? Culpa, vergonha e medo. Culpa por tudo que acontece, vergonha se quebrou alguma regra, se o presidente ou o LZ encontrou algo no teu Facebook que tu nem sabia que estava lá, já morre de vergonha, e o medo. E o medo de não estar fazendo tudo certo para encontrar os eleitos e por aí vai. Ele fala assim: ainda bem que em maio consegui sair da missão honrosamente. Porque segundo o mormonismo, para você ser desobrigado honrosamente, você tem que cumprir os 24 meses, no caso dos rapazes, os 18 meses, no caso das moças. Agora você volta para casa. O que você faz com essa honra, que é só ilusão? Eles vão te ajudar a terminar a tua faculdade ou começar,
Eles vão te ajudar a conseguir um emprego? Eles vão te ajudar a te qualificar profissionalmente, correr atrás do prejuízo causado por aqueles 2 anos em que você viveu dentro de uma bolha e não fez nada pela tua vida, trabalhou literalmente 60 horas por semana pelos interesses da igreja, recrutando pessoas. Ele fala que, olha só, hoje estou tentando me recuperar. Carrego traumas e lembranças boas. Minha missão foi ruim por um lado e boa por outro. A maioria de nós tem essa experiência. A missão é boa por um lado e ruim por outro. Agora, a minha sugestão para você é que você busque ajuda profissional para trabalhar os traumas que você sofreu em casa, que você sofreu na igreja, que você sofreu na missão. Eu não sei como é que está hoje a tua vida. Na igreja você disse que é membro, então eu imagino que esteja frequentando. A minha sugestão para você é que fique sempre de olho em como você se sente lá dentro, em como você se sente interagindo com as pessoas, trabalhando pela igreja. E enquanto você se sentir bem e feliz, tudo certo. Agora, toma cuidado para não se sujeitar ao abuso emocional e espiritual que você vai muito provavelmente sofrer lá dentro, porque infelizmente trata-se de uma seita de controle mental. Eu espero que você estude a respeito disso, chegue às suas próprias conclusões e decida o que é melhor para você, sempre, né? Hoje tento ser alguém na vida, quero poder correr atrás do meu objetivo, que é ir para fora do país e construir uma vida nova, feliz e sozinho, já que nem apoio da minha mãe eu tenho. Vai à luta, viu? Eu não tive o apoio da minha mãe quando eu quis vir para cá, também, muito pelo contrário. Mas eu posso te dizer que se você correr atrás e você colocar na tua cabeça que é isso que você quer, focar no teu objetivo, você vai conseguir e vai valer a pena. Não vai ser fácil, não. Mas vai valer a pena, você vai conseguir, seja lá o que for que você quer para a tua vida. Vai atrás da tua felicidade e não espera que a igreja te ajude, porque agora você já serviu os interesses dela, servindo 24 meses, agora, ó, ela lava as mãos dela e é contigo. Te vira. Espera as bênçãos da missão que o Pai Celestial vai te dar. Ela não vai te dar bênção nenhuma. Nem financeira, nem intelectual. Se vira e segue sacrificando, porque agora tem que casar no templo. Cuidado. Continua segurando as rédeas da tua própria vida, viu, querido? Vai para fora, vai fazer o que você quer fazer. Escreve a tua própria história. Não deixa que ninguém escreva por você, porque se alguém pegar a caneta para escrever a tua própria história, pode ter certeza que o final da tua história vai estar sempre, o principal objetivo da tua história de vida vai ser sempre atender os interesses deles. Tá bom? É isso aí. Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.